Olá, boa noite. Não consigo lembrar meu nome. Só sei que moro aqui, no Lar dos Pesadelos, há muito tempo. Já ouvi todo tipo de história. E hoje vou contar 5 relatos sobre acampamentos. Histórias reais ou apenas lendas. Você decide, mas só se tiver coragem de escutar até o fim. Meu nome é Felipe. Eu e minha esposa Ana nunca fomos de acampar. Vivemos em um apartamento em Curitiba, onde a rotina de trabalho, eu como designer gráfico, ela como analista de sistemas, nos mantinha presos a telas e prazos. Max, nosso Golden Retriever, era o que nos salvava do tédio. Com seus olhos castanhos e jeito brincalhão, ele trazia leveza aos dias. Quando decidimos tirar um fim de semana para nos reconectar com a natureza, escolhemos a Serra do Mar, uma área de floresta densa a algumas horas da cidade. Era para ser uma aventura simples, só nós dois, Max e uma barraca novinha comprada na promoção. A trilha até o local foi longa, com Max correndo à frente, o rabo balançando. A floresta era espessa, com pinheiros altos, e o chão coberto de folhas secas que estalavam sob nossos pés. Chegamos a uma clareira pequena, cercada por árvores que pareciam se fechar sobre nós, e armamos a barraca enquanto o sol se punha. Max estava animado, farejando tudo, mas notei que ele parava às vezes, orelhas erguidas, olhando para a mata. Ele deve estar sentindo um esquilo, brinquei. Ana riu, mas seus olhos seguiram os de Max, como se procurassem algo. A noite foi tranquila. Acendemos uma fogueira, comemos salsichas assadas e rimos de histórias antigas, como a vez que Max roubou um peru da mesa de Natal. Ele se deitou ao nosso lado, a cabeça apoiada nas patas, mas não parecia tão relaxado quanto de costume. Seus olhos brilhavam com o reflexo do fogo, fixos na escuridão além da clareira. Ele está estranhando o lugar, disse Ana, acariciando a cabeça dele. Concordei, mas senti um leve desconforto, como se a floresta estivesse muito quieta. Não havia canto de pássaros nem zumbido de insetos, só o crepitar da fogueira e nossa própria respiração. Por volta da meia-noite, já dentro da barraca, ouvi o primeiro latido. Era distante, vindo da mata, mas não parecia com Max. Era mais grave, quase gutural, como se alguém tentasse imitar um cão. Max levantou de um pulo, o pelo eriçado, um rosnado baixo saindo da garganta. Calma, garoto, sussurrei, segurando sua coleira. Ana acordou, confusa. O latido veio novamente, mais próximo, mas com algo errado. Um eco arranhado, como se fosse 2 sons sobrepostos. Max começou a rosnar alto, algo que ele, sempre dócil, nunca fazia. Ele está assustado, disse Ana enquanto eu ligava a lanterna. O feixe iluminou a clareira, mas não havia nada. Só as árvores imóveis e a escuridão densa. Tentamos acalmar Max, mas ele puxava a coleira, querendo sair. O latido continuou, agora em rajadas curtas como uma risada disfarçada. Isso não é um cachorro, murmurei, sentindo um frio na espinha. Max latiu de volta, um som agudo e desesperado, e forçou tanto a coleira que a soltamos por 1 segundo. Foi o suficiente. Ele disparou para a mata, sumindo na escuridão, seguindo o som. Max, volta! Falei, correndo atrás dele, com Ana logo atrás. Pegamos as lanternas e entramos na trilha, os galhos arranhando nossos braços. O latido misterioso parou, mas ouvíamos Max latindo ao longe, cada vez mais fraco. A floresta parecia estranha, o chão macio cedendo sob nossos pés, como se quisesse nos engolir. Felipe, ele está indo para o coração da mata, disse Ana ofegante. A gente não pode se perder aqui. Mas eu não conseguia parar. Max era nossa família, nosso porto seguro. Não podia perdê-lo. Corremos por minutos que pareceram horas, os feixes das lanternas cortando a escuridão. Encontramos pegadas de Max na terra, mas ao lado delas havia outras marcas, como se algo rastejasse sem forma definida. O ar ficou mais frio, com um cheiro estranho, como carne podre misturada. Então, ouvimos um som novo, um rosnado baixo, não de Max,
mas de algo maior, vindo de todos os lados. Você está ouvindo isso? Sussurrei. Ana assentiu, os olhos arregalados. É como se estivesse imitando ele. De repente, o silêncio caiu, pesado, como se a floresta prendesse a respiração. As pegadas de Max pararam abruptamente, como se ele tivesse sido levantado do chão. Olhei ao redor, o coração na garganta, e vi algo que não explico. Um brilho amarelo como olhos piscando entre as árvores. O rosnado voltou, agora mais próximo, misturado com um latido distorcido, como se algo tentasse copiar Max, mas falhasse. Corre! Gritei para Ana. Começamos a correr, ouvindo sons de galhos estalando atrás de nós, como se algo corresse por entre as árvores, acompanhando nossos passos. Tropeçamos na volta, os galhos parecendo se fechar sobre nós, o ar cada vez mais denso. O som nos seguia, latidos falsos ecoando em círculos, como se a coisa estivesse brincando. Chegamos à clareira exaustos, arranhados, sem Max. Passamos o resto da noite acordados, abraçados na barraca, esperando algum sinal dele. O latido misterioso parou, mas o silêncio era pior. Parecia que a floresta nos observava. Quando o sol finalmente nasceu, saí da barraca, as pernas tremendo, e lá estava Max, sentado na clareira, sem um arranhão, o rabo balançando como sempre. Max! Gritei, correndo para abraçá-lo. Ele lambeu meu rosto, mas algo estava diferente. Seus olhos, antes castanhos, pareciam opacos, sem brilho. Seu latido era mais grave, quase mecânico, e ele não reagia ao tocar a coleira como costumava fazer. Quando desmontamos o acampamento, ele seguiu atrás de nós, mas seus passos eram mais lentos. No carro, ele deitou no banco traseiro, mas o silêncio dele era perturbador. Nada de latidos, nada de lambidas. Só aqueles olhos, fixos em mim pelo retrovisor. De volta à cidade, tentamos retomar a rotina, mas ele parece um estranho em nossa casa. Ele não brinca mais, não corre atrás da bola, nem pula no sofá como antes. Seus movimentos são lentos. No escuro, às vezes parece que seus olhos emitem um brilho amarelado. A floresta nos devolveu algo, mas não tenho certeza se foi o nosso Max. Meu nome é Daniel. Sempre fui do tipo que gosta de testar meus próprios limites. Cresci na cidade grande, cercado por concreto, barulho e luzes que nunca apagam. A natureza, para mim, era uma ideia distante, algo que eu via em documentários ou fotos no Instagram. Quando comprei minha primeira barraca, decidi que não queria companhia, nada de amigos para segurar minha mão, ou de guias. Era só eu, a barraca e a promessa de me provar que podia enfrentar o desconhecido sozinho. Talvez fosse para fugir da monotonia. Escolhi um trecho isolado do litoral, a quase 2 horas de caminhada. Não havia pousadas, nem casas, apenas areia fofa, o mar e o som constante das ondas quebrando. Um velho na vila com olhos fundos me alertou. Cuidado com aquela praia, rapaz. O mar ali não gosta de ser incomodado. Ri, achando que era só folclore. Agradeci e segui em frente, a mochila pesada nas costas. Cheguei no final da tarde. O sol se punha, tingindo o céu de vermelho e laranja, como se o horizonte pegasse fogo. Armei a barraca perto da arrebentação, a poucos metros da água. Queria dormir ouvindo as ondas, sentir a brisa no rosto. Era uma ideia romântica, quase poética. A areia era macia, mas grudava na pele, e o ar tinha um peso úmido. A noite caiu rápido, e o som das ondas era hipnótico, mas inquietante. Deitado no saco de dormir, percebi que a maré subia. A espuma chegava mais perto, mas ainda havia uma distância segura. Fechei os olhos, tentando ignorar o frio que subia pela areia úmida sob a lona. Por volta das 2 da manhã, um barulho me arrancou do sono. Não era o mar. Era um arrastar lento, como se algo pesado roçasse a areia. Abri os olhos, confuso, e senti o tecido da barraca estalar,
como se estivesse sob pressão. Toquei o chão com as mãos e percebi vibrações, um tremor sutil que vinha debaixo da terra. Então veio o primeiro puxão. A barraca deslizou alguns centímetros em direção ao mar e meu coração disparou. Pensei no vento, mas o ar estava parado, sufocante. O silêncio entre as ondas era tão denso que eu ouvia meu próprio sangue pulsando. Peguei a lanterna, as mãos trêmulas, e abri o zíper devagar. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando a areia úmida. Não havia ninguém, apenas o mar, mais próximo do que deveria estar, e sulcos fundos na areia, como se mãos gigantes tivessem se cravado ali, arrastando a barraca. Mas não havia pegadas, nenhum sinal de um corpo. Fechei o zíper, tentando me convencer que estava tudo bem. Talvez a maré estivesse puxando a areia, desestabilizando a barraca. Deitei, mas antes que pudesse fechar os olhos, outro puxão, mais forte. Minha cabeça bateu no tecido e a lona deslizou quase meio metro. Ouvi um som claro de algo raspando por fora, como unhas enormes arranhando a lona, um chiado que parecia vivo. Joguei o zíper para cima, a lanterna tremendo na mão. Os sulcos na areia estavam mais profundos, esticando-se até a espuma do mar. Então vi algo que me deixou sem chão. A água pulsava com um brilho esverdeado, e nela vi várias sombras que não faziam sentido. Um contorno humano, mas quebrado, como se seus ossos dançassem soltos sob a pele líquida. Meu estômago revirou. Meu instinto gritava para correr, mas uma parte de mim, aquela que sempre quis se provar, me fez hesitar. Agarrei uma das estacas da barraca, tentando segurá-la no lugar. Foi inútil. Outro puxão, e a estaca escapou da minha mão, como se a areia a tivesse engolido. Senti algo roçar minha perna, frio e viscoso, como algas vivas. Pulei para trás, o coração na garganta, e saí da barraca, tropeçando na areia fofa. Olhei ao redor, a lanterna varrendo a praia. Nada, apenas o mar, as ondas quebrando com um som. Corri em direção às dunas, onde a areia era mais firme, mas a cada passo sentia o chão ceder levemente, como se algo se movesse sob meus pés. Parei, ofegante, e olhei para trás. Minha barraca não estava mais sozinha. Havia várias mãos negras, compridas, como feitas de algas encharcadas, saíam da areia e se agarravam ao tecido, puxando-o centímetro por centímetro para a água. Quando a espuma tocou a base, mais mãos surgiram. Dezenas delas, retorcidas, com dedos longos e nodosos, rasgando a lona com unhas que brilhavam como conchas. A barraca foi arrastada e engolida pelo mar. Não gritei, não consegui. Meu corpo se moveu sozinho, correndo para a vila dos pescadores, tropeçando nas dunas. A areia parecia viva, puxando meus pés, e o som das ondas me perseguia, misturado com aquele murmúrio abafado. Cheguei à vila exausto, arranhado, sem ar. Passei a noite sentado na porta de uma cabana velha, os olhos fixos no horizonte, esperando o sol nascer. No dia seguinte, voltei à praia com um pescador local, um homem calado que não parecia surpreso com minha história. Não havia sinal da barraca, nem dos sulcos, nem das mãos. Apenas a areia lisa e o mar, calmo, como se nada tivesse acontecido. Nunca mais voltei àquela praia. O pescador disse que o mar ali nunca devolve o que toma, e acredito nele. Às vezes sonho com aquela praia, sob as ondas, cercado por mãos que não param de se mover. E nesses pesadelos, os afogadores conseguem me levar para o fundo do mar. Meu nome é Luciana. Sempre fui uma pessoa muito sozinha, solteira, sem filhos, vivendo em um apartamento pequeno. Meu trabalho como editora me mantém trancada em casa, revisando textos alheios enquanto evito escrever o meu próprio. Talvez por isso eu tenha aceitado o convite de Mariana para acampar. Ela é minha amiga de longa data, daquelas que insistem em me salvar da solidão.
Vem com a gente, vai ser divertido, disse ela com aquele sorriso contagiante que sempre me convence. Mariana é o oposto de mim, extrovertida, sempre rodeada de gente. Namora Eduardo há anos, um cara prático, engenheiro civil que adora planejar tudo nos mínimos detalhes. Ele trouxe o amigo dele, Rafael, um fotógrafo freelance como eu, mas bem mais aventureiro. Rafael é daqueles que viajam sozinhos para lugares remotos, postando fotos incríveis no Instagram. Vai ser uma chance de capturar imagens épicas. Ele brincou no carro enquanto dirigíamos para o interior de São Paulo. Eu ri, mas por dentro estava insegura. Nunca tinha armado uma barraca na vida. O local escolhido era uma clareira pequena, cercada por altas árvores. Chegamos no final da tarde, o sol se pondo em tons avermelhados que faziam as sombras dançarem entre as folhagens. Com a ajuda do grupo, montei minha barraca. Eduardo dando instruções precisas, Mariana rindo das minhas tentativas desajeitadas e Rafael tirando fotos do processo. Você está se saindo bem para uma iniciante, ele disse, piscando. Senti um leve calor nas bochechas. Era raro alguém notar algo positivo em mim. Enquanto procurávamos lenha para a fogueira, Eduardo tropeçou em algo no mato alto. Era uma câmera velha, suja de terra e arranhada, quase engolida pela vegetação. Olha isso! Parece uma GoPro antiga! Ele exclamou, limpando-a com a manga da camisa. Mesmo danificada, ligava. O grupo se reuniu em torno da tela pequena, curiosos. Mariana se aninhou ao lado de Eduardo, Rafael ajustou o foco com seus olhos de fotógrafo e eu me aproximei devagar, sentindo um arrepio inexplicável. As imagens tremiam, mas mostravam aquela mesma clareira. Um grupo de 3 homens rindo, montando barracas, bebendo cerveja. Pareciam amigos em uma escapada de fim de semana, como nós. Até que uma figura infantil surgiu no canto do quadro. Uma menina de vestido branco, correndo entre as árvores. Os homens pararam espantados. Ei, você está perdida? Disse um deles, com voz grave. Onde estão seus pais? Chamou outro, aproximando-se. A garota não respondia. Apenas circulava o grupo, o vestido esvoaçando. A filmagem ficou confusa. Um homem estendeu a mão, mas os dedos atravessaram o ar vazio. A menina sumiu da tela. Depois, só ruídos, correria, gritos abafados, algo como ossos estalando. O vídeo terminou abruptamente. O silêncio entre nós foi denso, como o ar da clareira. Mariana apertou a mão de Eduardo, os olhos arregalados. Deve ser fake, né? Ela murmurou tentando rir, mas sua voz tremia. Eduardo, sempre o racional, balançou a cabeça. Provavelmente uma pegadinha. Alguém deixou aqui para assustar campistas. Rafael, porém, ficou quieto, revirando a câmera nas mãos. A data do arquivo é de 10 anos atrás. E olha esses arranhões. Parece que foi jogada com força. Eu não disse nada. Só senti um frio na espinha, como se olhos invisíveis nos observassem das árvores. Ninguém quis brincar depois daquilo. A fogueira que acendemos parecia mais fraca, as chamas dançando erraticamente. Conversamos sobre banalidades, trabalho, viagens de Rafael para o Pantanal, os planos de casamento de Mariana e Eduardo. Mas o desconforto pairava. Estava cedo, mas decidimos dormir. Amanhã pela manhã faremos uma caminhada, sugeriu Eduardo, tentando animar o grupo. Rafael concordou, mas notei que ele guardou a câmera na mochila com cuidado excessivo. Algumas horas depois, já recolhidos nas barracas, os sons começaram. Choros abafados, como de uma criança perdida. Acordei num pulo, o coração acelerado. Saí da barraca e vi os outros já de pé em volta da fogueira apagada. Mariana estava pálida, abraçada a Eduardo. Rafael segurava uma lanterna, o feixe tremendo. A menina da gravação estava lá, o vestido branco colado ao corpo magro, manchado de barro e folhas úmidas, o rosto pálido, com olhos escuros demais, como poços sem fundo. Ela repetia numa voz rouca e ecoante: Alguém viu minha mamãe?
Senti um frio que não era só medo, algo mais me atravessava. Uma vontade absurda de responder, de abraçá-la. Eu, que nunca quis filhos, sentia um puxão no peito. Mariana chorou baixinho. Isso não pode estar acontecendo. Eduardo gritou: sai daqui, vai embora, e atirou um pedaço de madeira. O objeto atravessou o corpo da menina, que caiu ao chão com um estalo de ossos, mas chorando, se levantou devagar, como uma boneca quebrada se recompondo. Rafael recuou. Eu já ouvi uma história assim, uma criança que foi abandonada aqui pela região. Seus olhos encontraram os meus e vi medo genuíno ali, algo que ele, com suas viagens solitárias, raramente admitia. A madrugada virou inferno. Passos correndo em círculos, um choro infantil ecoando atrás das árvores, zíperes das barracas descendo sozinhos. Mariana gritava, escondida na barraca dela e de Eduardo: façam isso parar, eu não aguento. Eduardo tentava protegê-la, mas sua voz falhava. Vamos embora agora. Mas o carro estava longe e a escuridão nos prendia. Rafael, trancado na dele, murmurava preces que eu não sabia que ele conhecia. Eu me encolhi na minha barraca, sentindo dedos gelados roçando o tecido, subindo pela minha nuca, como se procurassem algo perdido. O zíper começou a se abrir, centímetro por centímetro. O rosto da menina enfiou-se pela fresta, molhado, com fios de cabelo grudados na pele pálida. Você parece com a minha mãe. Eu tremia, a respiração falhando. Mas aquele impulso crescia, como um veneno doce. Pensei na minha vida, nas noites sozinhas, e sem saber por que respondi: estou aqui, filha. O silêncio caiu abrupto. A menina pareceu surpresa e aliviada, os olhos enormes piscando. O sorriso que surgiu não era humano, distorcido, mas satisfeito. Em um piscar de olhos, ela apareceu do meu lado e disse: vamos dormir, mamãe. Respondi: vamos, filha. O ar aliviou, como se a floresta respirasse de novo. Ouvi Mariana sussurrar do lado de fora: o que aconteceu? Eduardo murmurou: ela parou. Os sons pararam. Rafael espiou pela fresta da barraca dele sem dizer nada. Ouvi a menina se acalmar, adormecendo ao meu lado. Uma presença fria, mas reconfortante. Pela primeira vez, não me senti sozinha. Era como se ela preenchesse um vazio que eu ignorava. Quando o dia nasceu, a clareira parecia igual, mas não era. Marcas de unhas cravadas nas barracas, arranhões profundos que sangravam resina do tecido. Eduardo jurava ter visto a sombra da menina deitada ao meu lado durante a noite. Arrumamos as coisas às pressas. Mariana, ainda trêmula, cochichou para mim: ela só não nos matou porque achou que você era a mãe dela. Mas e agora? Você sente algo diferente? Olhei para a represa, onde o sol refletia na água escura. Senti um sussurro no vento: mamãe. Sorri, incerta. Talvez ela ainda esteja comigo. Ou talvez tudo tenha sido um sonho coletivo. Partimos sem respostas, mas eu carregava algo novo, um laço invisível que me assustava e consolava ao mesmo tempo. Meu nome é Eduardo. Eu sou o tipo de pessoa que sempre encontrou paz na solidão das florestas. Moro em Florianópolis, mas passo boa parte do meu tempo livre explorando as trilhas de Santa Catarina. Com 42 anos, já acampei em dezenas de lugares remotos, desde as praias isoladas do litoral até as montanhas mais altas do interior. Sei como montar uma barraca em minutos, como filtrar água de riachos e como lidar com o frio que penetra os ossos à noite. Mas nada me preparou para aquela noite, quando decidi acampar próximo ao Parque Nacional da Serra do Itajaí. O parque é um daqueles lugares que parecem intocados pelo tempo. Localizado no Vale do Itajaí, ele abrange uma área vasta de mata atlântica densa, com rios caudalosos e grandes picos. Eu escolhi uma trilha secundária, a uns 10 quilômetros da entrada principal, perto do rio Itajaí-Açu. Não era uma área oficial para acampamento,
mas eu conhecia os caminhos bem o suficiente para evitar problemas com guardas florestais. Cheguei no final da tarde, após uma breve viagem de carro e mais uma caminhada de 2 horas. O ar estava úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. As árvores ao redor eram altas, com troncos cobertos de musgo e cipós que pendiam como veias expostas. O sol filtrava-se em feixes dourados através da copa. Mas eu sabia que assim que escurecesse, a floresta se tornaria um labirinto de sombras. Montei meu acampamento em uma pequena clareira à beira de um riacho. A barraca era simples, de nylon verde para se camuflar com o ambiente, e eu a fixei com estacas firmes no solo macio. Deixei a mochila do lado de fora, encostada em uma pedra, com itens essenciais como faca, cantil e lanterna ao alcance. Não acendi fogueira. O risco de incêndio era alto naquela estação seca, e eu preferia não atrair atenção desnecessária. Comi uma barra de cereal e um sanduíche que trouxe de casa, enquanto observava o riacho correndo, o som da água contra as pedras como um sussurro constante. O celular não pegava sinal ali, o que era parte do apelo, desconexão total do mundo lá fora. Quando o sol se pôs, por volta das 18 horas, a temperatura caiu rapidamente. Eu me enfiei na barraca vestindo um casaco e me cobrindo com o saco de dormir. A noite na Serra do Itajaí é sempre profunda, com um silêncio que parece engolir tudo. Os sons diurnos, pássaros piando, folhas farfalhando ao vento, dão lugar a um vazio absoluto. Deitei de costas, escutando minha própria respiração, lenta e ritmada. Eu estava cansado da caminhada, mas o sono não veio de imediato. Em vez disso, fiquei pensando na vida, no emprego monótono, na ex-mulher que me deixou há 2 anos. Acampar era minha terapia, um jeito de resetar a mente. Por volta das 22 horas, o silêncio foi quebrado. Foi sutil no início, como um graveto se partindo ao longe. Meu corpo tensionou instintivamente. Animais noturnos, possível. A floresta abriga capivaras e até onças pardas, embora raras. Mas o som se repetiu, mais próximo agora. Passos. Não o trote leve de um animal quadrúpede, mas o arrastar deliberado de botas em folhas secas. Alguém estava se movendo pela trilha. Meu coração acelerou um pouco, mas eu me convenci de que era só outro trilheiro, talvez perdido ou procurando um lugar para descansar. A Serra do Itajaí atrai aventureiros, especialmente nos fins de semana, mas era uma terça-feira e eu não havia visto ninguém o dia todo. Fiquei imóvel, escutando. Os passos se aproximavam devagar, com pausas irregulares, como se a pessoa estivesse cautelosa. Então vi um feixe de luz dançando entre as árvores, uma lanterna. O brilho era fraco, provavelmente de uma lanterna de mão barata, o tipo que usa pilhas comuns. A figura surgiu na periferia da clareira, silhueta escura contra a escuridão. Não conseguia ver detalhes, apenas o contorno de um corpo humano, talvez de altura média, vestindo roupas escuras. A lanterna varria o chão à frente, iluminando raízes expostas e pedras musgosas. Meu acampamento estava parcialmente oculto por arbustos, mas a barraca era visível se alguém olhasse com atenção. O estranho não pareceu notar minha barraca. Ele continuou avançando, os passos ecoando no solo úmido. Parou a uns 5 metros da barraca, o feixe de luz fixando-se no riacho por um momento. Ouvi uma respiração pesada, como se a pessoa estivesse cansada de uma longa caminhada. Meu instinto era chamar, perguntar se precisava de ajuda, mas algo me conteve. A vulnerabilidade de estar sozinho ali, trancado em uma fina camada de tecido, me fez hesitar. Em vez disso, me arrastei devagar até a entrada da barraca, abrindo uma fresta minúscula no zíper para espiar. A figura se agachou perto da minha mochila. O coração martelava no meu peito agora. A lanterna iluminou o zíper da mochila e vi mãos enluvadas, luvas pretas comuns, abrindo-a com cuidado. Não era um animal fuçando, era deliberado, metódico,
O estranho remexeu no conteúdo, tirou minha faca, examinou-a à luz da lanterna e a guardou no bolso. Depois pegou o cantil, balançou e o devolveu. Meu corpo inteiro gelou. Eu estava a metros dali, impotente, sem arma ou meio de defesa. Se gritasse, o que aconteceria? Ele fugiria ou viria para cima de mim? Continuei observando a respiração presa na garganta. O estranho selecionou mais itens. Minha lanterna reserva, um pacote de biscoitos, até meu mapa dobrado da região. Não levava tudo. Escolhia como se soubesse o que era valioso. Meu cérebro corria. Quem era essa pessoa? Um morador local precisando de suprimentos? Um ladrão oportunista? Ou algo pior, alguém que perambulava pela floresta à noite por razões que eu não queria imaginar? A serra tem histórias de gente desaparecida, trilheiros que nunca voltam, mas eu sempre atribuí isso a acidentes, não a predadores humanos. De repente, o estranho apagou a lanterna. A escuridão caiu como uma cortina pesada, absoluta, sem lua ou estrelas, filtrando pela copa densa. Meu estômago revirou. Eu não via nada agora, apenas o breu total, onde formas indistintas dançavam na minha imaginação. Ouvi a respiração dele, pesada e irregular. Ele não se moveu. Não ouvi passos se afastando, nem o som de folhas sendo pisadas. Ele estava ali, agachado ou de pé, a poucos metros da barraca. Por quê? Se quisesse roubar mais, por que apagar a luz? Se quisesse ir embora, por que ficar? O tempo se arrastou. Segundos viraram minutos. Eu me forcei a respirar devagar, controlando o ar que entrava e saía dos pulmões, temendo que qualquer som me traísse. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pela respiração dele, agora mais próxima, ou era ilusão? Meu corpo doía de tensão, músculos contraídos. Pensei em pegar meu celular, mas sem sinal. De que adiantava? Gritar por socorro? A floresta era remota, ninguém ouviria. E se ele entrasse na barraca? Eu não tinha nada para me defender agora que a faca fora levada. Então ouvi um movimento sutil. O som de tecido roçando, como se ele se virasse. A respiração mudou de direção, mais direta, como se estivesse de frente para a barraca. Ele sabia que eu estava ali? Tinha me visto espiando ou sentir a minha presença o tempo todo? A ideia me paralisou. Ele não falava, não se mexia além disso. Apenas ficava lá, na escuridão, esperando, observando. Minutos se estenderam em o que pareciam horas. Minha mente girava em loops. Fugir? Confrontá-lo? O risco era alto. Ficar quieto e rezar para ele ir embora? E se ele não fosse? A vulnerabilidade era esmagadora. Eu, um homem experiente, reduzido a um animal encurralado em sua toca. Toquei a lona da barraca com a ponta dos dedos. Era fina, frágil, nada que impedisse uma mão de rasgá-la. A respiração dele persistia, constante, como um relógio marcando o tempo. Ele estava lá fora, a poucos metros no breu total, e eu dentro preso, ciente de que qualquer movimento poderia ser o último. O silêncio pesava como uma ameaça viva, e eu não sabia quanto tempo aguentaria antes de quebrar. Eu me perguntava se ele conseguia ouvir meu coração, que batia descontrolado, como um tambor denunciando meu pânico. Meu corpo gritava para que eu fizesse alguma coisa. Qualquer coisa, mas a mente estava paralisada. Era um impasse de puro terror, um jogo de espera no qual eu era a presa encurralada. Então, um novo som cortou o silêncio, um clique metálico. Foi baixo, quase imperceptível, mas dentro daquela tensão absoluta soou como um tiro. O que era aquilo? Uma fivela? Um botão? A respiração dele parou por um segundo. E então, o som mais apavorante de todos. O arrastar lento do zíper da minha barraca. O barulho era metódico, sem pressa. Cada dente do zíper se separando soava como uma contagem regressiva para algo horrível. O instinto de sobrevivência finalmente quebrou minha paralisia. Não era mais uma questão de pensar, era agir. Em um movimento brusco e desesperado, me joguei contra a parede traseira da barraca.
Minha esperança era rasgar o nylon, criar uma saída, qualquer uma. Bati com o ombro, o tecido esticou, mas não rasgou. A abertura do zíper já estava na metade. Minha mente vasculhava opções em desespero. A faca estava lá fora com ele. O que eu tinha aqui dentro? Dentro do bolso da calça jeans, dobrada ao lado do meu saco de dormir. As chaves do carro. Não pensei 2 vezes. Minhas mãos mergulharam no bolso. Os dedos trêmulos mal conseguiam agarrar o metal frio. O zíper passava da metade do caminho, o som se aproximando do topo da barraca. Puxei o molho, isolei a chave do carro com a ponta mais afiada e a cravei contra a lona esticada, na altura do meu peito. A ponta não perfurou de imediato. Forcei com todo o peso do meu corpo, girando a chave como uma broca. Ouvi um estalo seco quando o metal finalmente venceu o tecido. Um pequeno furo. Enfiei os dedos ali e rasguei para baixo com a força do pânico. Eu me contorci, me arrastando pela abertura como um animal ferido, caindo no chão úmido e gelado do lado de fora. Não olhei para trás. Corri. Corri às cegas na escuridão total, com os braços estendidos para me proteger das árvores. Galhos finos açoitavam meu rosto, arranhando minha pele. Raízes e pedras me faziam tropeçar a cada passo. O som dos meus pés esmagando folhas e galhos era uma explosão na noite, mas eu não me importava. Atrás de mim ouvi um movimento calmo. Ele estava fora da barraca e ele me seguia. Não ouvia uma corrida, mas passos. Passos firmes, ritmados, sem pressa. Como se ele estivesse apenas caminhando. Essa calma era mais aterrorizante do que qualquer perseguição frenética. Era a confiança de um predador que sabe que a presa não tem para onde ir. O pânico me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu descia a trilha irregular em direção ao riacho, guiado apenas pela memória e pelo som da água. Meus pulmões ardiam. Em um momento de descuido, meu pé prendeu em uma raiz e eu caí de cara no chão. O impacto tirou o ar de mim e o gosto de terra e sangue encheu minha boca. Rolei de costas ofegante, tentando me levantar, e então eu o vi. Ele estava parado na beira da clareira, a uns 10 metros de distância. Uma silhueta alta e imóvel contra a escuridão da mata. Ele não avançou, apenas ficou ali observando. "Você corre bem, Eduardo", disse ele com uma voz baixa, rouca e terrivelmente neutra. Meu nome. Ele disse meu nome, como ele sabia meu nome. Meu cérebro se recusava a processar. Aquilo não era um ladrão, não era um trilheiro perdido. Era outra coisa, algo que veio até ali por mim. Ele deu um passo à frente e o pânico me fez levantar. Cambaleei para trás, entrando na água gelada do riacho. A correnteza era fraca. Continuei me movendo para trás, atravessando para a outra margem, nunca tirando os olhos dele. Ele parou na beira da água. Ele me observou por mais um longo segundo na escuridão. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou de volta para dentro da floresta, desaparecendo tão silenciosamente quanto surgiu. Eu não esperei para entender. Continuei correndo pela outra margem, sem rumo e ofegante, até o céu começar a clarear no horizonte. Só parei quando encontrei uma estrada de terra, horas depois. Um fazendeiro que passava de caminhonete me encontrou, coberto de lama, arranhões e tremendo. Nunca mais voltei à Serra do Itajaí. Abandonei meu equipamento, minha barraca rasgada, tudo. A polícia fez uma busca, mas não encontrou sinal de ninguém. Para eles foi apenas a história de um campista que se assustou com um animal e entrou em pânico. Eu sei o que eu vi. Não sei quem era aquele homem ou o que ele queria. Não sei como ele sabia meu nome. O pior de tudo é não saber por que ele me deixou ir. Em meus piores pesadelos, eu ouço aquela voz rouca, como se soubesse que um dia eu terei que correr dele novamente. Nunca tive medo do mato. Cresci no interior de Minas, acampando com meu pai desde pequeno. A gente ia para tudo quanto é canto. Cachoeiras escondidas, trilhas quase apagadas pelo tempo, até cavernas.
Meu pai sempre dizia que a mata era como um bicho. Se você respeita, ela não te morde. Então não sou nenhum inexperiente. Já acampei sozinho em serra, em beira de rio. Já ouvi onça rugindo. Uma vez fui cercado por porcos do mato e em outra passei a noite acordado por causa de uma coruja enorme que não parava de piar em cima da barraca. Nada disso me abalava. O mato sempre foi meu lugar de paz. Mas depois daquela noite na mata, nunca mais entrei em trilha nenhuma. Aquele parque era enorme, bem preservado e, o melhor, tinha áreas mais afastadas onde dava para acampar sem encontrar ninguém. Era só o que eu queria: silêncio, distância e a solidão da natureza. Tinha terminado um relacionamento de 5 anos e tudo o que restava em mim era uma vontade profunda de sumir por uns dias. Levei barraca, fogareiro, tudo certinho. Planejei passar 2 ou 3 dias em silêncio, só escutando a floresta e talvez tentando organizar minha cabeça. Nem celular eu levei, só um rádio velho para emergências. A ideia era me desligar de tudo. A mata parecia comum, sem nada demais, exceto por um silêncio estranho que começou ao cair da noite. Mas naquela madrugada, eu ouvi algo. Não era bicho, não era gente. Eram passos, sussurros e até vozes. Uma sensação terrível, como se houvesse algo ou alguém caminhando em volta da barraca. Saí de Ipatinga bem cedo, num dia de semana, para evitar gente demais no parque. Cheguei por volta das 9 da manhã. Estacionei o carro num trecho de terra batida e caminhei até encontrar uma clareira perfeita. O chão era plano, quase sem raízes ou pedras, e a copa das árvores filtrava o sol com uma beleza silenciosa. Montei minha barraca com calma, tomei um banho de rio nas redondezas e preparei um almoço simples no fogareiro, sem sons de buzinas, sirenes, nem nada do tipo, só paz e sossego. Passei um tempo andando pela mata, observando os animais e ouvindo o som da natureza. Até então, tudo parecia normal. Mas foi ao entardecer que comecei a notar um silêncio esquisito, como se os sons ao redor tivessem sido abafados de repente, igual quando você fecha a porta do carro e tudo fica longe. O vento parou. As folhas não se mexiam. Os passarinhos que eram aos montes durante o dia sumiram sem aviso. Nem cigarra se ouvia mais. À noite, tudo piorou. Depois do jantar, fiquei sentado na cadeira de camping, com uma lanterna fraca apontada para o mato, apenas ouvindo. E ali, naquela escuridão cerrada, o silêncio mudou de forma. Ele ficou denso, pesado. Era como se houvesse algo a mais naquela floresta, uma presença que não se via. A luz da lanterna parecia incapaz de atravessar os arbustos. Era como se a escuridão estivesse viva. Fui dormir às 11, já incomodado. Tranquei o zíper da barraca e me enfiei no saco de dormir com a sensação de que estava sendo observado. Fiquei deitado de lado em silêncio, ouvindo. E foi aí que escutei os primeiros passos, lentos, cuidadosos, pisando em folhas secas com um intervalo grande entre um passo e outro, circundando a barraca. Não era bicho, era gente. Mas quem estaria ali? Meu sangue gelou. Eu segurei a respiração e me mantive imóvel. Os passos pararam. Depois, recomeçaram do outro lado. Era como se alguém estivesse dando a volta em mim. A lanterna estava fora da barraca. Eu estava armado apenas com um canivete. Minha garganta ardia de medo. Mas eu não me mexia. Nem piscava. Só ouvia. Foi então que ouvi o primeiro sussurro. Fraco, abafado, como se estivesse dentro da mata. Eu não entendi o que dizia. Vinha com um ritmo estranho. Parecia algo falado bem perto de uma árvore, à minha direita. Logo depois, outro sussurro, mais longe. Como uma resposta. Eles estavam se comunicando e sabiam exatamente onde eu estava. Eu devia ter fugido. Devia ter gritado, saído correndo no escuro com ou sem lanterna.
mas o medo me fez congelar. Sinceramente, eu não estava com medo de abrir o zíper da barraca. Estava com medo do que eu poderia acabar vendo. Não sei quanto tempo fiquei ali, deitado, com os olhos arregalados, esperando os passos recomeçarem. Eu podia ouvir meu próprio coração martelando no ouvido num compasso que não combinava com a calma mortal da floresta. Lá fora, o som havia parado. Nenhum vento, nenhum grilo, e isso era errado, muito errado. Em qualquer floresta, o silêncio absoluto é um alerta, significa que alguma coisa está errada, que algo está lá. Um novo som me despertou. Era baixo, repetitivo. Um arranhar suave, como se dedos ou garras estivessem roçando o tecido da barraca bem ao lado da minha cabeça. Eu me afastei, devagar, e me encolhi no fundo do saco de dormir. A respiração estava presa no peito e cada músculo do meu corpo gritava para eu não fazer barulho. O arranhar parou. O silêncio não durou muito, porque logo em seguida surgiu um novo som, baixo, irregular, como uma respiração sufocada, arfante, misturada com um ruído úmido e arrastado. Vinha da parte da frente da barraca, e junto com o barulho, um cheiro horrível de carne podre tomou conta do lugar. Era como se algo morto estivesse ali, bem na minha frente. Não parecia humano. Soava como algo ferido ou em decomposição, como se respirasse por uma garganta rasgada. Meu corpo congelou. O som era próximo demais, e a barraca fina parecia incapaz de me proteger de seja lá o que estivesse ali fora. Havia alguém, ou alguma coisa, agachado na escuridão, respirando com esforço, a poucos centímetros de mim. Eu quis gritar, mas algo me dizia que isso só pioraria tudo. Minha mente entrou em colapso, tentando achar uma explicação racional. Talvez fosse um animal, mas nenhum animal respira desse jeito. A coisa ficou ali por um tempo que me pareceu uma eternidade, até que se afastou. As folhas não estalavam mais. O som que fazia era seco, pesado, e sumiu na mata. Quando percebi que estava sozinho de novo, quase chorei de alívio. Quase me permiti acreditar que tinha acabado, mas foi aí que as vozes voltaram. Dessa vez era mais claro. Não eram mais sussurros distantes, era um som áspero, gutural, como se folhas secas estivessem sendo esfregadas para formar uma palavra. Como se, mesmo com dificuldade, algo tentasse imitar a fala humana. Levou um segundo para o meu cérebro, aterrorizado, juntar os pedaços. Saia! Aquilo estava dizendo saia! A compreensão não trouxe alívio. Pelo contrário, aquilo não era o saia de um guarda florestal ou de um fazendeiro. Era um som que parecia rasgar a garganta de quem o produzia. Um esforço doloroso, um comando vindo de algo que não deveria falar. A mata inteira parecia ecoar aquela ordem única. Me perguntei, devo confiar em uma voz que não é humana? Aquilo era uma armadilha. Eu tinha certeza. O ar dentro da barraca mudou. Ficou gelado, como se a porta de um freezer tivesse sido aberta. Eu sentia. Aquilo queria que eu saísse, mas eu estava paralisado. Não conseguia nem falar. Não aguentei. Abri a mochila com as mãos tremendo e peguei o canivete. Uma defesa ridícula. Mesmo assim, abri a lâmina e me posicionei perto do zíper. Mas não o abri, porque ouvi o riso, um riso, vindo de trás da barraca. O riso se dissolveu na escuridão, mas deixou um rastro de veneno no ar. Eu sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que a brincadeira tinha acabado. A criatura havia mudado de tática. Eu continuei ali, deitado, com a lâmina do canivete úmida de suor na minha mão. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era mais um silêncio pesado e vazio. Era um silêncio de expectativa, como a calma antes de um relâmpago. E então, o terror mudou de forma. Ouvi uma voz do lado de fora, sussurrando perto da lona. Desta vez, não eram sons indecifráveis. Era uma frase clara, dita num tom baixo,
íntimo, e era a voz da minha ex-namorada. Você sempre foge, não é? Meu corpo inteiro travou. Aquela era a última frase que ela me disse na nossa última briga. Ninguém no mundo poderia saber disso. Ninguém. Minha mente se partiu em duas. Uma parte gritando que era impossível, que eu estava enlouquecendo, e a outra parte aceitando o fato de que a coisa lá fora, agora, estava imitando minhas memórias. O sussurro voltou de outro ponto da mata, mas com a mesma voz. Vai fugir até quando? Eles não estavam mais apenas me cercando, eles estavam dentro da minha cabeça. Estavam vasculhando minhas feridas, meus medos mais recentes e usando-os contra mim. O horror deixou de ser sobre garras e passos e se tornou algo muito mais profundo. Uma violação. Então, o golpe final. Ouvi meu próprio choro. Um soluço baixo, desesperado, vindo de perto da barraca. Era eu. Era o som que eu fazia quando estava sozinho no carro, voltando para casa depois do término. Um som que ninguém nunca tinha ouvido. Aquilo quebrou minha paralisia. Não era mais medo. Era uma repulsa tão violenta que me deu forças. Aquela coisa estava roubando o que era meu. Minha dor, minha voz. Sem pensar, eu rasguei o zíper da barraca. Não peguei nada, nem lanterna, nem mochila. Apenas o canivete na mão e a roupa do corpo. Pulei para fora da barraca e corri. Corri para a escuridão, sem direção, movido pelo pânico e desespero. A floresta era um borrão de troncos e sombras. Galhos arranhavam meu rosto e braços, mas eu não sentia dor. O único som era o da minha respiração ofegante e o martelar dos meus pés nas folhas secas. Atrás de mim, a floresta se transformou. As vozes se multiplicaram. A voz da minha ex, a minha própria voz, a voz do meu pai. Todas distorcidas, repetindo fragmentos da minha vida num coro sem sentido. Era uma mistura de assombrações pessoais. Eu tapei os ouvidos e continuei correndo. Tropecei numa raiz, caí, ralei o joelho na terra, mas levantei no mesmo instante. Olhei para trás. Não vi nada. Apenas a escuridão que parecia se mover, se fechar atrás de mim. Corri por um tempo que não sei medir. Minutos? Horas? A lua parecia pregada no mesmo lugar do céu. A mata não mudava. Cada árvore era igual à anterior. Eu estava correndo em círculos, eu não sabia. A trilha pela qual cheguei tinha desaparecido, engolida pela noite, e então vi meu acampamento de novo. A barraca, a cadeira de camping caída, a fogueira apagada. Eu tinha corrido em um círculo perfeito e voltado para o ponto de partida. O som parou. Silêncio absoluto. Eu parei de correr, com o peito queimando, o ar faltando. Olhei para a barraca aberta e o que eu vi, não sei explicar. Aquilo não faz o menor sentido. Era como se houvesse uma escuridão anormal em volta da barraca, não apenas ausência de luz. Era uma mancha, uma falha na realidade que meu cérebro não conseguia processar e que, confrontado com aquela visão, simplesmente se desligou. Não foi o medo que me derrubou, foi a sobrecarga. Senti a gravidade falhar. O chão parecia virar líquido sob meus pés. O som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos desaparecer, substituído por um zumbido baixo e profundo. Minha última percepção não foi de um vulto ou de um monstro. Foi a simples e terrível compreensão de que eu não podia olhar. E então minha mente se apagou. Eu não sei o que aconteceu depois. Não houve dor, não houve toque. Minha próxima memória é a luz do sol batendo no meu rosto. Um sol forte, quente. Eu estava deitado no acostamento da estrada de terra, a poucos metros de onde tinha estacionado meu carro. Meu corpo doía por inteiro, estava coberto de arranhões, minhas roupas rasgadas. Meu carro estava lá e as chaves no meu bolso. Meu acampamento, a barraca, o saco de dormir, a mochila, tudo tinha sumido. Como se nunca tivesse existido.
Eu não tenho explicação. Desmaiei e me arrastei até ali. Fui carregado. A noite toda foi um pesadelo? Não. Os arranhões são reais. O terror que senti foi real. Eu sobrevivi, mas não sei porquê. Às vezes tento criar uma lógica. Penso que talvez aquilo tenha se cansado de mim ou que, ao me ver desistir, deixei de ser interessante. Outras vezes eu me pergunto se aquilo só queria que eu fosse embora e aquela foi a única forma que encontrou de me expulsar. Nunca contei isso a ninguém. Quem acreditaria? Mas eu sei o que ouvi. Sei que por um instante vi algo que não pertence a este mundo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e, se possível, comente o que achou do vídeo.